Alguma vez na vida você já se cansou, sentou e falou não dá mais? E ali foi regredindo. O evangelho de hoje é espetacular porque vai mostrar a estratégia de Jesus para fazer com que as pessoas vá progredindo de novo. Quer progredir de novo? Então acompanhe o evangelho de hoje, no sinal de esperança aqui da obra de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que amando a ti, amemos também os nossos irmãos. O evangelho de hoje diz assim: quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que era Jesus, Nazareno, que estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse quieto. Mas ele gritava mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Lucas não diz o nome, a gente sabe o nome por causa do Evangelho de Marcos, que também narra esse fato. O nome desse rapaz, desse cego, era Bartimeu. E ele vai narrar que ele era cego, e a narrativa vai mostrar que ele queria enxergar de novo. Então ele não era cego no começo. A gente não sabe como que ele ficou cego, se foi um acidente, uma doença, o que aconteceu. Mas o que a gente tem certeza é que ele enxergava. Mas com o passar do tempo, a visão dele foi regredindo e ele ficou cego. De cego, ele regrediu mais ainda. Ele sentou, porque ele desanimou da vida, ele cansou. Ele estava cansado de estar cansado. Cansado de ser cego, cansado de ser desprezado, cansado de repente de não poder ver, cansado de não poder estar no convívio da família. E ele sentou. E daí, ele foi mais para o fundo do poço ainda. Ele se tornou um mendigo. Ele começou a viver daquilo que os outros tinham de sobra. Começou a viver das sobras. Que situação terrível é essa, né? Quando a vida vai regredindo, que ao invés da gente progredir, porque o natural é a gente nascer, crescer e se fortalecer em estatura, sabedoria e graça, diz a palavra, como Jesus quando criança. Mas às vezes a gente vai regredindo, e não é fisicamente que eu estou falando. Nós vamos regredindo na vida. Em alguma área da vida, tenho certeza, todos nós já regredimos, todos nós. Alguns entram pela droga, alguns entram pelo desânimo, alguns entram pelo ânimo, pela alegria, enfim, pelo emocional, pelo financeiro, pela saúde, enfim, tudo. Mas a mensagem que a palavra de Deus está dando hoje para nós, para mim, para você, é não nos conformarmos com a regressão daquilo que não pode ser regredido. Lógico, o nosso físico vai regredir, nós vamos envelhecer. E nosso físico a força vai diminuir, a visão vai diminuir, enfim. Mas o nosso espírito, ele tem que progredir, ele tem que melhorar, ele tem que se fortalecer. Ele tem que ir cada dia ir melhorando e não piorando. E a história, o fato histórico que aconteceu em Jericó, mostra que Jesus estava passando. E olha, é interessante. Foi a última vez que Jesus passou por ali. Então, o povo estava passando, Jesus passando, e houve aquele alvoroço, a multidão começou a acompanhar, e aquela conversa toda. E aquele homem que estava cansado, escutou um barulho. Ele era cego, mas não surdo. Ele era cego, mas não paralítico. Ele era cego, mas não precisava ser mendigo. Tem tanto cego que não é mendigo, né? Às vezes a gente, por causa de uma deficiência, por causa de um problema,
nós começamos a mendigar. Começamos a mendigar carinho, amor, mendigar tantas coisas. O cego também cansou e sentou. Muito provável que sentou numa sombra, né? Que era mais fresco, debaixo de uma árvore, na beira de um muro. Porque ali era mais confortável. Cuidado com o conforto. Ele nos leva a ficar mais parado. E quando a multidão passou, Jesus na frente e a multidão atrás, ele ouviu aquele barulho e falou: o que está acontecendo? Perguntou para a multidão. E falaram: é aí que está a palavra importante. É Jesus o Nazareno que está passando. Dentro dele, na razão e no coração, deu um estalo. É Ele. Ele pode mudar a minha história. E aí ele grita, pela primeira vez, porque antes, quando pedia esmola, com certeza ele falava baixinho, né? Dá uma esmola, por favor, eu sou um coitado. Às vezes não é assim que a gente faz. A gente faz cara de vítima. A minha vida foi muito sofrida. O meu pai, a minha mãe, o meu não sei quem, meu patrão. Fui roubado, fui enganado, fui traído, fui enganada. A gente vai fazendo essas... E vamos colocando a culpa da nossa situação de estar sentado de mendigo no outro. O problema dele era a cegueira. A mendicância, ele que escolheu. Às vezes a mendicância nós escolhemos. Mas há uma hora que a gente precisa tomar uma decisão. Se levantar, gritar por Jesus, para a pessoa certa, na hora certa. E ele gritou. Só que Jesus não parou. Com certeza Jesus escutou, eu acho, né? Mas ele não parou. E quando ele não para, ele podia falar assim: ai, tá vendo? Tá vendo? Não é pra mim mesmo. Eu vou largar a mão. Eu vou desistir. A minha vida é assim mesmo. Que droga de vida que eu tenho. Que porcaria de vida que eu tenho. Mas não. Ele não parou. Eu acho que ele ficou em pé. Aqui não diz, mas eu creio que ele tem ficado em pé. Ele tem colocado a mão na boca assim, gritado bem forte, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí Jesus parou. Por que será que Jesus parou na segunda e não parou na primeira? Eu acho que Jesus esperava uma atitude de coragem dele. Eu acho que Jesus falava em pensamento, né? Levanta daí que você não é mendigo, não. Você é só cego. Toma uma atitude. Será que Jesus falar isso para mim hoje ou para você? Levanta daí que você não é mendigo, não. Toma uma atitude. Levanta daí, grita. Para de mendigar, para de pedir esmola, que você é filho de Deus e filho não pede esmola. Filho é dono de tudo. Você é filho, você é filha. Não sei se tem alguém me vendo, me ouvindo, que está numa situação parecida com essa. Mas levanta daí e grita. Grita com o coração, grita na oração. Grita, não precisa gritar com a voz, mas grita com o coração para Deus, que Deus vai te escutar. Porque Deus está perto de um coração atribulado. E Deus escuta os desejos do seu coração. Os desejos que você precisa. E aí Jesus fala assim: manda ele vir aqui. E ele vai. E aí há duas palavras que a gente precisa entender que é fantástica, é espetacular. Jesus fala assim: o que você quer? E ele fala assim: eu quero enxergar de novo. Ou seja, eu quero voltar. Eu quero voltar a ser quem eu sou. Eu quero voltar a ser filho, eu quero voltar a ser homem, eu quero voltar a ser para aquilo que eu vim na terra, para aquilo que eu nasci. Enxergar não é só ver. Enxergar é ver com profundidade, ver com detalhes. Ver a gente vê no geral. Agora enxergar a gente enxerga com foco, com direção, com objetivo. E Jesus fala para eles: pois enxerga. Agora que você deixou de ser mendigo, você deixou de ser um mendigo, e você pode enxergar. Porque você era só cego. Cego você não podia ver. Mas você não precisava ser mendigo. Então enxerga agora, enxerga a tua vida, enxerga a tua história, enxerga quem você é. E aí a palavra diz que ele começou a ver de novo. Primeiro ele enxergou.
Ele enxergou quem ele era, quem era Jesus. Primeiro ele enxergou quem era Jesus, mesmo cego ele enxergou quem era Jesus. Depois ele enxergou quem ele era. E agora ele está vendo. Aí agora ele consegue ver todos. Hoje, essa passagem é para muita gente que precisa voltar a enxergar para poder ver. Eu espero que a palavra atinja o seu coração e que você, que eu, que nós possamos sempre voltar ao amor de Deus. A leitura de hoje vai dizer assim: volta ao primeiro amor, ao amor de onde você veio. Ó Espírito Santo, vem nos ajudar a voltar ao amor. Ajuda cada um de nós, quem está nos ouvindo, abençoa para que nós possamos sair da nossa posição e ir aonde o Senhor quer. Estenda suas mãos sobre nós, eu te peço, e abençoa. Fica conosco, vem Espírito Santo. Ó Espírito Santo, inflame em nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim leva homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Se você puder curtir o canal, curtir aí o vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar, encaminhar para os seus contatos, para ajudar o Evangelho, a palavra de Deus, correr o mundo. Deus abençoe. Tchau, muito obrigado.